semente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar no princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Nosso refúgio, fortaleza, nossa força das batalhas, o perfeito sacrifício, bebe carne para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. Boa noite, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estou dando boa noite, mas estou gravando essa mensagem durante o dia, e num dia de frio. Nas quintas-feiras tenho falado um pouco sobre a comunidade da igreja, como ela deve viver na sua prática, no seu dia a dia. Venho usando alguns textos, por exemplo, que contemple o sentido, a prática de amar uns aos outros, aceitar uns aos outros e assim por diante. Hoje estou abrindo um pequeno parênteses e queria falar um pouco sobre o Salmo 40 e de uma forma bem especial o verso 6 desse Salmo. Chamar a sua atenção para isso. Ali diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Salmo 40, o verso número 6. Gostaria que meditássemos pensando nessa ideia ou nesse sentido de que
quando nós lemos a palavra de Deus, mas não ouvimos Deus falar ao nosso coração. Isso é possível. Salmo 40, ele fala um pouco sobre isso e, como eu disse, destacando nesse verso 6, nós encontramos um bom ensino para nós compreendermos e nos colocarmos, diante de Deus transparentemente, de forma que a palavra dele, ela transforme, ela produza modificação, arrependimento em nós. Esse título que eu acabei de falar agora há pouco, quando nós lemos a palavra, mas não ouvimos Deus falar ao nosso coração, nos remete à possibilidade de uma religiosidade, um pragmatismo cristão. Entendendo esse pragmatismo, essa prática, como algo não bom, não agradável. Tenho abordado essa possibilidade diversas vezes aqui nesta igreja, quando o contexto bíblico me permite, pois o amortecimento de um crente e até mesmo de uma igreja toda acontece muito por essas vias, as vias de ler, mas não ouvir a palavra de Deus. Começa-se então a fazer coisas que aprendemos, mas não reflete de fato a vontade de Deus em nossas vidas. Escuta Deus, ou seja, lê a sua palavra, mas não ouve o que Deus realmente está falando. Como isso é possível? Primeiramente, eu quero lembrar que a palavra de Deus, ela é o caminho que Deus usa para se revelar aos seus filhos, àqueles que a buscam. Por meio dela, Deus diz quem Ele é, o que quer e seus planos eternos que a nós cabe conhecer e assim praticar, obviamente. Dessa forma, por meio de sua palavra, Deus está sempre falando conosco. O Salmo 40 é uma oração de livramento. Davi ora a Deus e ele o livra e dá segurança a Davi. É o que a gente percebe nesses versos iniciais aí. Na realidade, até o verso 10, ele está tratando de algo que o Senhor já solucionou na sua vida. E a partir daquele verso 10, e do 11 em diante melhor, ele volta a apresentar diante de Deus aparentemente um fato novo, uma necessidade nova. É o que nos parece. No entanto, estava acontecendo algo que ele descreve no verso 6 e que o faz perceber que a sua relação com o Criador talvez estivesse mecanizada, antes de perceber os princípios de Deus em seus ensinos. Então ele lia a palavra, ele conhecia a palavra e a praticava, mas parece-nos que estava bem mecânica a coisa. Nos versos 1 até o 5, mostra um homem que, em dado momento, ele compreendeu Deus que quer mais o coração do que somente as suas ações. E nessa ordem, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Isso nos versos 4 e 5. Ele diz mais ainda: não há ninguém que possa se igualar a ti. Uma oração de reconhecimento de um Deus operante. Aliás, nos versos 1 a 3, eu leio 4 e 5, nos versos 1 a 3, ele enaltece as bênçãos de Deus em sua vida. Deus me ouviu quando pedi socorro. Deus tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal. Diz mais: Deus firmou os meus passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor a Deus. Os versos 1 a 3. E então, no verso 6, ele revela um pouco do que estava realmente acontecendo com ele, sendo religioso e não piedoso, antes dessas coisas acontecerem, antes desse arrependimento acontecer, e como Deus o fez compreender a sua verdade. Então, no verso 6 diz assim: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Observe que há recusas de Deus diante daquilo que o salmista estava fazendo, ou seja, não estava agradando a Deus com o culto que lhe prestava.
Deus não aceitava de suas mãos sacrifícios e ofertas, que seria o seu culto. O que estava acontecendo, já que esse homem busca chegar-se ao favor de Deus e até obteve esse favor, mas não pelos sacrifícios e ofertas que ofereceu, bem como nem mesmo pelos holocaustos, pelo seu pecado. Eugene Peterson, um pastor, no livro O Pastor Segundo Deus, falando sobre o ler, mas não escutar, mas não ouvir, de maneira geral, ele está falando de várias leituras que a gente pode fazer na nossa vida, no nosso dia a dia, mas afunilando, mas trazendo para a leitura da palavra de Deus, ele diz algumas coisas sobre isso, essa questão de ler e não ouvir. Ele observa que a expressão intermediária desse versículo, onde o salmista diz assim, abriste os meus ouvidos, essa expressão ela é fundamental para se compreender o que possivelmente estava acontecendo na vida desse homem, desse salmista. O Eugene, ele diz que na tentativa de adequar o significado para melhor compreensão nossa, os tradutores quebraram a metáfora do texto, que é importantíssima. Metáfora, na verdade, é usar uma linguagem diferente no lugar de uma forma mais usual, mais comum. Então ele diz que os tradutores, as versões, elas acabaram quebrando a metáfora, e a metáfora tem um sentido muito profundo. Ou seja, ao invés de abriste os meus ouvidos, que a grande maioria das traduções traz para nós, você pode talvez verificar isso na sua, que você está lendo aí, e pior ainda, que a Almeida Revista e Corrigida de 1969, ela traz o seguinte, as minhas orelhas furaste, o que afasta muito de uma compreensão profunda desse significado. Então, ele diz que ao invés disso, da tradução e da versão que nós estamos vendo hoje, abriste o meu ouvido, a melhor tradução seria o original mesmo, a metáfora, cavaste ouvidos em mim. Cavaste ouvidos em mim. Mas como então é possível cavar ouvidos em alguém? Podemos imaginar uma cabeça de pedra ou granito, porém sem ouvidos. Ou uma cabeça de carne e osso como a nós, mas sem ouvido nenhum. Então parece-nos que Deus pegou uma picareta e começou a cavucar um ouvido, pois essa pessoa estava vivendo, vendo, sentindo cheiros, falando e comendo, mas não estava ouvindo. Ele lia a lei de Deus, mas não captava a sua essência, o seu significado real. E o Eugene Peterson, ele sugere ainda que poderia ser até mesmo como os poços de água, porém entupidos com entulhos pelos filisteus e desentupidos por Isaac. Imagina um poço de água, tem água, água boa, mas está entupido com entulhos, com pedras, cascalhos e tantas coisas mais. Precisa ser desentupido. Essa condição de uma pessoa sem ouvidos, do verso 6, está diretamente ligada para a forma de vida religiosa que ele estava praticando anteriormente. Conhecia a Deus e seus mandamentos e estava colocando-os em prática. Mas por que ele diz que Deus precisou cavar ouvidos nele? Tudo indica, então, que ele estava lendo as prescrições da lei de Deus e praticando-as, mas de uma maneira apenas mecânica e, quem sabe, religiosa. A lei de Moisés, ela prescrevia as ofertas de sacrifício pelo pecado como aceitável diante de Deus, mas precisamos atentar para o fato de que Deus requeria, antes disso, o verdadeiro arrependimento do coração daquele que ofertava. Então não bastava levar o sacrifício, precisava haver arrependimento e depois a oferta. A oferta de sacrifício pelo pecado cometido, ela vinha, na verdade, depois do arrependimento pelo pecado. Então, reconhecia-se que é pecador, que pecou, e vinha o arrependimento, e ofertava-se então a Deus. Aí sim, levava-se o cordeiro, a oferta substitutiva,
como oferta de sacrifício em cumprimento do que Deus requeria. Mas no caso dele, estava sendo um ato público, mas sem arrependimento, aparentemente, pelo que ele mesmo vai dizendo. Cava em mim ouvidos. Ele sabia que estava na lei, mas estava apenas praticando aquilo que estava escrito, sem que atingisse seu coração. As pessoas acreditavam que seu culto era verdadeiro, pois o via levando as ofertas, aqueles que estavam olhando para ele. Mas Deus via seu coração sem quebrantamento. Então, muitas vezes você pode estar vendo alguém cultuando, mas Deus sabe o que de fato passa naquele coração, as verdades ou não. Assim, tudo indicava que ele apenas conhecia e cumpria aquelas ordenanças, mas não tinha ouvidos capazes de compreender os reais princípios por detrás daquela ordem, e assim ele pudesse ser movido ou ter movido seu coração. Mais um exemplo que eu quero deixar. O sinal, por exemplo, da circuncisão feito no homem judeu, que a Bíblia diz lá na lei, antes de significar que eles pertenciam a Deus, deveria mostrar um povo que amasse e obedecesse a Deus antes de circuncidar. Então a circuncisão era um ato externo, que mostrava que aquele homem ou aquele povo amava e obedecia a Deus. Deveria ser assim. Então, da mesma forma que o salmista percebe que Deus não quer simplesmente sacrifício e oferta pelo pecado, os profetas também advertiram sobre a verdadeira circuncisão que alcança o coração do homem. Arrependimento que produza ação. Ação sem verdadeira compreensão do que Deus deseja é muito perigoso e tem ocupado os corações de muitos cristãos, pois tem feito do culto a Deus um ritual aprendido, mas sem verdadeiro arrependimento, sem piedade. Isso é perigoso. Não há mais ouvidos, ou os mesmos estão entulhados com tantas coisas que os impedem de ouvir de fato o que Deus está requerendo verdadeiramente na sua palavra que nós lemos. Podemos pensar em nossos próprios cultos. Qual é a maior motivação que me leva a cultuar, adorar a Deus? Precisa ser fruto do arrependimento que a sua palavra e seu Santo Espírito produziu em mim. E ao mesmo tempo, um senso de gratidão a Deus pela redenção operada por Jesus Cristo, que me leva a adorar a Deus. O ouvido tapado ou entulhado é aquele que lê, toma conhecimento, mas não ouve. Então pratica, mas não compreende a essência. Está mais dentro de uma perspectiva de favorecimento pessoal do que adorar a Deus biblicamente e verdadeiramente, do fundo do coração, como fruto de transformação. Começa a criar regras e práticas que não expressam os princípios bíblicos, que Deus requer e ordena em sua própria palavra, que nós lemos. Talvez faça até muitas coisas, mas não se traduzem em obediência à essência da palavra de Deus. O religioso ele vai dizer, mesmo que só para si, que normalmente tem feito uma porção de coisas para Deus, enquanto que deveria estar atentando para o que Deus realmente deseja fazer em sua vida e através da sua vida. Isso é mais importante. Talvez Tiago, ali no capítulo 1, nos versos 19 até o 21, ele possa trazer mais luz a esse entendimento, ou é isso que nós estamos falando, que o salmista está dizendo, questão de cavar o ouvido, para que ouça a palavra de Deus. Lá diz assim, Tiago 1, 19 a 21, entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Tiago está tratando dos desejos pessoais dos seus corações como fonte maior de suas ações, mas que, na verdade, os conduzem ao pecado, porque estão atendendo os desejos dos seus próprios desejos que seus corações requerem, e não o que a palavra de Deus está orientando e mandando.
Precisavam ouvir a palavra, deixando suas próprias conclusões e eloquências de lado. Tiago está ensinando que somente aqueles, que ouvem atentamente a palavra da verdade progridem na piedade. O religioso faz coisas para justificar a sua falta de obediência aos reais princípios de Deus para o seu viver, para o viver cristão. Seu viver está mecanizado e automatizado. Seu viver está sendo feito sem, de fato, compreender o que a palavra está requerendo. Quem sabe, mudança no seu coração. Há uma palavra que é lida, mas não ouvida. Portanto, também não é praticada em seu significado real. Ou seja, Deus está falando uma coisa e está se fazendo outra. Talvez o salmista estivesse preocupado com um animal sem defeito que deveria levar para o sacrifício, para o seu culto, mas não atentava para o arrependimento, que aí sim deveria movê-lo a levar o melhor cordeiro para o sacrifício pelo seu pecado. É isso que está sendo ensinado. Sacrifícios e ofertas pelo pecado não agradavam mais a Deus, pois o coração não mostrava arrependimento. Apesar de ir ao culto, apesar de estar no culto, apesar de levar a sua oferta, seu coração não estava arrependido diante de Deus, não estava humilhado. Aliás, o mesmo salmista, ele diz sobre isso lá no Salmo 51, os versos 16 e 17, diante de um pecado cometido, e aí fala, e arrependimento mostrado a Deus, ele fala o seguinte, na sua oração, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Salmos 51, os versos 16 e 17, e você pode ler 1 Samuel 15, 22, fala essas mesmas palavras. Ouça o que ele responde no Salmo 40, nos versos 8 a 10, após Deus cavar ouvidos nele. Então ele responde assim, bom, Deus agora realmente falou o meu coração, eu ouvi o que Deus requeria de mim. Então olha as respostas. Versos 8 a 10. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós lemos e ouvimos Deus falar ao nosso coração, a nossa resposta é dada pelo próprio mover de Deus em nós, pelo poder do teu Santo Espírito. A ação vem naturalmente depois de Deus cavar ouvidos em nós, a fim de que a palavra chegue aos nossos corações e só então viveremos a vontade de Deus na prática. Deus desentulhará nossos ouvidos para que nos tornemos sensíveis à sua palavra e sejamos levados a Ele em arrependimento e verdadeira piedade. É isso que Deus espera através da sua palavra, porque por sua palavra Deus se revela a nós, Deus fala a nós, Deus mostra os seus planos para nós. Precisamos responder a essas perguntas. O que me move para Deus? Como estou vivendo a vida cristã? Meu viver testemunha um cristão arrependido e que ouve e obedece às Escrituras Sagradas, ou apenas sou membro da Primeira Igreja Batista de Montemor? O culto que presto a Deus me humilha ou desejo ser exaltado? Que Deus, meus queridos irmãos, produza profunda transformação em nós por meio da tua palavra, do ouvir a sua palavra e o agir do teu Santo Espírito nas nossas vidas. Deus o abençoe grandemente. Oremos. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, enquanto nós a lemos,
a ouvi-la de fato, para que a palavra do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, fale profundamente ao nosso coração e produza arrependimento em nós e nos humilhe, ó Deus, para que nós nos mostremos prontos como servos diante do Senhor. E assim, Senhor Deus, sejamos livres dos nossos desejos pessoais, das nossas vontades, das coisas exteriores. Ó Deus, opera favoravelmente em nós, por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, que a palavra de Deus continue falando profundamente ao seu coração sempre. Um bom fim de semana que está chegando para todos nós. Deus nos abençoe. Amém.